Algo gigantesco está acontecendo nos bastidores, e os números que acabam de ser revelados não são apenas impressionantes. Eles são históricos, assustadores e, para muitos rivais, preocupantes. Prepare-se, porque cada detalhe desta história pode esconder uma virada surpreendente. Você está prestes a descobrir por que a força da torcida alviverde ultrapassou limites jamais imaginados e já começa a influenciar diretamente os rumos do clube dentro e fora de campo. Antes, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do Palmeiras. O portal do Palmeirense revelou uma informação que caiu como uma bomba no cenário nacional. O número de sócios torcedores do Palmeiras disparou de forma estrondosa após uma novidade que parecia, a princípio, apenas um detalhe técnico. Mas como sempre acontece no Verdão, nada é apenas detalhe. O Avante, já considerado o maior programa de sócio do Brasil, se transformou em um fenômeno sem precedentes. E mais, não se trata apenas da quantidade de adesões, mas da qualidade, da adimplência e da fidelização de um exército de torcedores que estão dispostos a carregar o clube em todas as batalhas. Esse crescimento tem um ponto central: a implementação da biometria facial no Allianz Parque, que deixou de ser apenas um mecanismo de segurança e se transformou em um catalisador de mudança cultural entre os torcedores. Com a Lei Geral do Esporte em vigor desde junho, a exigência do uso da biometria passou a ser obrigatória em todo o país. Mas foi no Palmeiras que essa ferramenta encontrou terreno fértil para gerar algo muito maior. O que parecia apenas um controle se transformou em gatilho para milhares de torcedores regularizarem sua situação e se tornarem sócios ativos do programa Avante. Os números são claros e impressionam qualquer analista. Só nos últimos meses, Palmeiras, Flamengo e São Paulo somaram mais de 25 mil novos sócios. Mas a diferença está justamente no detalhe que ninguém ousa contestar. Entre todos os clubes da elite, o Verdão é o que mais cresce e o que apresenta a base mais sólida de adimplentes. Isso significa que a massa alviverde não apenas se associa, mas mantém o vínculo de forma fiel, criando uma fonte de receita estável e poderosa para os cofres do clube. A supremacia palestrina não se dá apenas no campo, mas também no coração e no bolso do torcedor. Segundo o portal do Palmeirense, em agosto o clube já contabilizava impressionantes 184 mil sócios ativos. Para muitos esse número é apenas estatística, mas, para quem entende o impacto que esse tipo de dado tem em negociações, contratos de patrocínio e fortalecimento de elenco, trata-se de uma verdadeira revolução silenciosa. O Avante está se tornando mais do que um programa. É uma arma estratégica que pode colocar o Verdão em patamares ainda mais inalcançáveis para seus rivais nos próximos anos. Não é exagero dizer que o sucesso do Avante é reflexo de uma engrenagem bem azeitada que conecta paixão, tecnologia e visão administrativa. Enquanto outros clubes lutam para manter seus sócios ativos, o Palmeiras consegue transformar cada desafio em oportunidade. A biometria, que em muitos lugares foi vista como obstáculo, em São Paulo virou combustível para a fidelização. E o resultado é um crescimento consistente que parece não ter teto. O torcedor que antes se limitava a ir ao estádio, agora sente que faz parte de um movimento maior, de uma família organizada e imbatível. E não pense que esse fenômeno se restringe ao extracampo. Há quem diga que os bons números administrativos acabam se refletindo dentro das 4 linhas. Afinal, quando a máquina fora do gramado funciona, o reflexo natural é a tranquilidade para investir no elenco, segurar jogadores e planejar com ousadia. É justamente isso que coloca o Palmeiras em um cenário diferenciado. Enquanto rivais lidam com dívidas, incertezas e crises de gestão,
o Verdão exibe uma estabilidade que chega a incomodar. E essa estabilidade se transforma em títulos, em campanhas sólidas e em confiança para quem veste o manto verde. Mas o ponto que deixa tudo ainda mais instigante é a sensação de que essa curva de crescimento não está nem perto de atingir o auge. Especialistas consultados afirmam que, com a cultura digital crescendo, com a modernização dos estádios e com o fortalecimento da marca Palmeiras, a tendência é que o Avante rompa barreiras nunca antes vistas no futebol brasileiro. Há projeções de que em poucos anos o clube possa ultrapassar a marca de 250 mil sócios ativos, algo que transformaria o Verdão em um colosso sem rival no continente. Outro aspecto que precisa ser destacado é a confiança que a torcida deposita na atual gestão. É claro que existem críticas, questionamentos e divergências, mas quando se olha para os números, fica difícil negar. Há uma sintonia entre diretoria e torcida que gera resultados concretos. O sucesso financeiro do Palmeiras não vem apenas de contratos milionários de patrocínio ou de negociações no mercado da bola, mas também dessa base sólida formada pelo Avante. É o torcedor que paga em dia, que participa, que fortalece o clube e que, em troca, sente-se parte de algo maior do que um simples espetáculo de 90 minutos. Para o rival, o impacto psicológico é devastador. Basta imaginar. Enquanto alguns clubes ainda tentam reorganizar seus planos de sócio, o Palmeiras avança em velocidade de cruzeiro. Essa disparidade gera uma sensação de impotência entre os adversários, que percebem que não basta montar bons elencos ou ter bons técnicos. É preciso ter uma estrutura sólida, e nesse quesito o Verdão está anos-luz à frente. O que antes era uma vantagem discreta, agora se tornou um abismo. O crescimento do Avante também tem impacto direto no Allianz Parque. Com mais sócios, o estádio se mantém cada vez mais cheio, gerando um ambiente intimidador para qualquer adversário. O torcedor se sente dono do espaço, parte integrante da festa e guardião do território alviverde. Essa atmosfera cria uma força invisível que muitas vezes decide jogos. Não é apenas o time que enfrenta o rival, mas um exército de vozes, corações e paixões que transformam o Allianz em uma fortaleza praticamente intransponível. E é importante destacar, essa revolução não é fruto do acaso. Ela é resultado de planejamento, de investimento em tecnologia, de uma visão que entendeu que o futebol do século XXI não pode ser conduzido com ferramentas do passado. Enquanto alguns clubes ainda vivem de improviso, o Palmeiras mostra que profissionalismo e inovação são os segredos para se manter no topo. E é justamente essa combinação que assusta quem observa de fora. Como competir com um clube que une paixão popular com inteligência administrativa? Ainda assim, é impossível negar que existe um componente emocional que alimenta esse fenômeno. O palmeirense não é apenas torcedor, ele é militante, é apaixonado, é participante ativo da história do clube. Cada adesão ao Avante é mais do que um pagamento, é uma declaração de amor. É o grito silencioso de quem quer carregar o Palmeiras nas costas, de quem sente orgulho de ser parte de algo que transcende o futebol. Esse sentimento coletivo é o verdadeiro motor do crescimento e, no fim das contas, é o que garante que a chama nunca se apague. Os números frios mostram o crescimento, mas os bastidores revelam algo ainda maior. A torcida alviverde está cada vez mais consciente de sua força. Esse engajamento transforma o Palmeiras em um clube diferente, quase imune às crises que derrubam outros gigantes. O torcedor sabe que, ao se associar, ele não apenas garante ingressos ou descontos, mas investe diretamente no futuro do clube. É como se cada um, em sua medida, se tornasse dirigente, investidor e guardião da história palestrina. O mais impressionante é perceber que todo esse movimento surge em um momento de estabilidade esportiva. O Palmeiras segue forte nas competições, brigando por títulos e mantendo o protagonismo.
Essa combinação entre conquistas dentro de campo e sucesso fora dele cria uma espiral positiva quase impossível de ser quebrada. Para os rivais parece injusto. Para os palmeirenses, é apenas o reflexo natural de um trabalho que vem sendo feito com dedicação e inteligência. E é justamente nesse ponto que o mistério se intensifica. Até onde pode ir o Palmeiras com essa engrenagem perfeita? Será que estamos diante de um novo modelo de gestão esportiva que em breve será copiado por outros clubes do país? Ou será que o Verdão está prestes a abrir um caminho solitário, transformando-se em uma potência intocável por décadas? As respostas ainda não estão claras, mas uma coisa é certa. Os números já mostram que o clube caminha para um futuro cada vez mais imponente. O Avante, que começou como um programa de fidelização, se tornou a espinha dorsal do sucesso palestrino. Cada novo sócio representa mais do que um número. É uma peça essencial dessa engrenagem. E o que impressiona é a velocidade com que essa máquina cresce. É como se cada vitória no campo gerasse novas adesões, e cada nova adesão gerasse mais força para novas vitórias. Um ciclo virtuoso que não parece ter fim, mas que promete transformar o Palmeiras em algo muito maior do que já é. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião. Até onde você acredita que o Avante pode levar o Palmeiras? Estamos diante de um crescimento passageiro ou de uma revolução que mudará o futebol brasileiro para sempre? Sua voz é parte dessa história. E juntos, vamos acompanhar cada capítulo dessa jornada que promete ainda mais emoção, mistério e conquistas inesquecíveis para o Verdão. Fonte: Portal do Palmeirense.